Graça, paz e alegria, queridos. Que maravilha. Amados, nós ainda nessa caminhada com o evangelista São Marcos, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. E estamos nessa série de estudos de Marcos. E hoje nós vamos testemunhar um fato que aconteceu na vida de João, o Batista. Vamos, através das lentes de Marcos, aprender um pouco com esse camarada que veio como o mensageiro do Senhor. Então, a palavra do Senhor hoje encontra-se em Marcos capítulo 6. Semana passada nós fizemos aqui um exercício básico. Hoje eu tenho certeza que a turma está preparada. O versículo é o versículo de número 16. Uma varoa. Só o 16. Um varão. Feche os olhos, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Planta, semeia ela nos nossos corações e que ela venha dar o fruto na estação correta. Ser conosco, Pai. Tira de nós todo o cansaço, todo o enfado, toda a dor, toda a preocupação, tudo aquilo que tenta nos afastar da tua presença. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Poderam sentar, queridos. Queridos, nós recomendamos, e a gente não cansa de falar, né? Você já sabe, a batida minha aqui é um aí. Pastor, não está ficando repetitivo? Tá não. Leia a Bíblia. A Bíblia vai abrir grandes horizontes, grandes janelas. Você talvez passe noites e noites orando, clamando, chorando na presença do Senhor, mas talvez seja um preguiçoso, não lê a Bíblia. Eu não creio, queridos, que uma nação, que um povo possa crescer espiritualmente, intelectualmente, se ele não lê a palavra do Senhor, se ele não procurar ler, seja qualquer coisa, mas ler, principalmente aquilo que é o fundamento da fé dele, para que você venha crescer em sabedoria, crescer em obediência e conhecer mais e mais do Deus a quem você serve. Para isso você tem que ter um tempo de qualidade com Deus, tirar um tempo de qualidade com o Senhor e crescer na presença do Senhor. Então nós dedicamos aí esses 2 meses para cá fazer uma leitura do livro de Marcos, fazer uma leitura do Evangelho através das lentes de Marcos, porque cada evangelista ele narrou um evangelho do seu ponto de vista. Ele contou ali os fatos de acordo com o que ele viu e ouviu. Talvez em algumas circunstâncias Marcos não estivesse, mas Mateus estava. Mateus estava ou João poderia estar. Então, leia a palavra, procure se debruçar, faça ali um propósito com o Senhor. Esse é que é o propósito verdadeiro. A gente costuma dizer que esses são os propósitos verdadeiros que você tem que travar com o Senhor. Não aqueles propósitos de bobagem, de loucura, de querer alcançar algo que você sabe que aquilo ali não é para você. Mas sim esses propósitos. Senhor, eu quero ler, eu quero aprender mais de Ti, eu quero conhecer, Senhor, o Senhor mais de perto. Então nós estamos diante aqui de um evento, queridos, que marca aí esse livro de Marcos. Marcos foi um evangelista muito aguerrido, talvez um dos mais aguerridos e imediatistas e imediatos, concisos. Marcos tem apenas 16 capítulos, mas ele narra com uma simplicidade e uma força tremenda esse evangelho. Então Marcos vai falar sobre
João o Batista. Na época em que o Senhor esteve conosco, Herodes manda arrancar a cabeça de João. Você já observou que não era muito diferente do tempo de hoje, não. Hoje aí as cabeças são arrancadas quase todos os dias aí na cidade. Não era diferente lá do tempo de Jesus. Alguém pode dizer, não, naquela época o negócio era diferente. Que nada, queridos. Era do mesmo jeito e o ser humano, ele não mudou nada. O mesmo ser humano daquela época, ele continua o mesmo de hoje. Ele não mudou absolutamente nada. Se não for a misericórdia do Senhor, o ser humano estaria perdido, queridos. Estaria numa situação muito difícil. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então Herodes, ele vai ouvir falar o que o povo estava comentando. Olha, João, aí tem um camarada que está curando, está ressuscitando, está fazendo milagres e prodígios. E a Bíblia diz que Herodes, ele para e pensa, João, a quem eu mandei decapitar, ele ressuscitou dentre os mortos. Esse era o pensamento de Herodes. João, a quem eu mandei decapitar, ele ressuscitou dentre os mortos. Provavelmente Herodes, ele não era um saduceu, porque ele acreditava na ressurreição. Então, aqui nós vamos abordar alguns pontos, queridos, como por exemplo, qual foi a razão? A gente nem vai entrar nas questões de como foi que Herodes mandou arrancar, por quê, a questão lá da filha da mulher lá, ninguém vai entrar nessas questões, mas nós vamos abordar alguns pontos aqui fundamentais. A Bíblia diz que João, ele pregava no Jordão, e ele tinha uma pregação seca, dura e direta, bem objetiva. Ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a pregação de João. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Uma pregação dura, direta e eficaz, queridos. E a Bíblia diz que multidões de outros lugares vinham para ver João pregando e se maravilhavam com a pregação de João, porque ali havia curas, pessoas ali eram libertas e acontecia algo extraordinário ali. Mas a Bíblia diz, queridos, que um dia João, ele teve um encontro pessoal com o Senhor, a quem ele anunciava, e ele pronuncia uma frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o qual eu não sou digno de desatar aí o cadastro da sua sandália, e nem de atar. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava diante de João o Batista, e ali o Senhor foi batizado pelo próprio João o Batista. Ocorre que nós até cantamos aqui um hino bacana aí, muito bonito, o Rafinha com o nosso amigo Kiko, ele canta aí, que ele cresça e que eu diminua, né? Que ele apareça. Não é assim o hino? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Então foi isso que João falou. Importa que ele cresça e que eu diminua. Foram as palavras de João. João era um pregador solitário, queridos. Estava ali à beira do Jordão e pregava solitariamente ali. Era um pregador no deserto. Eu não sei se você sabe o que significa a expressão pregar no deserto. Pregar no deserto é pregar num local onde é muito difícil. Precisa ali de suor, lágrima e sangue para que a coisa cresça, queridos. Esse era João, um homem que pregava no deserto. Hoje, se você perguntar qualquer seminarista que sai do seminário teológico, que ele vai para o campo, e você fala, vai ser lá no Parque Riachuelo o teu campo missionário, ele não vem não.
Ele não quer, ele quer ir para um lugar melhor, onde ele possa usar uma gravata legal, ele possa ter um status bacana, outros têm um anel bem grosso, né? E bota uma pedra, paga lá um troco e é isso, é status. Mas João era um pregador do deserto, ele pregava no deserto, era um pregador solitário. João era um homem, queridos, como qualquer um de nós, tinha problemas, chorava, sofria, cansava, ele sofreu muito ali. Eu imagino que ele também não tivesse muitas pessoas a quem ele pudesse recorrer para fortalecer ali a sua fé. João era um pregador solitário no deserto, deixou toda uma vida para trás, era filho de sacerdote, poderia estar muito bem, obrigado, mas ele deixou tudo para trás, deixou lá o ar-condicionado, uma casa muito boa e foi para o deserto. Um certo dia eu vi um camarada dizendo que João era um camarada muito quebrado na vida e tal, não tem nada a ver, sabe, querido? Leia a Bíblia e a gente começa recomendando, amados, leia a Bíblia, para você depois não falar bobagem, para que você possa conhecer e no conhecimento você possa ter mais intimidade com o Senhor. Leia a Bíblia, leia todos os dias, faça um propósito. Senhor, abre a minha mente, me explica aqui, Senhor. Eu vi um cara dizer que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, mas o pastor Francis disse que isso não existe, me mostra, Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai abrir a tua mente. A gente fala isso e não se cansa. Então, João era um pregador solitário. E João teve crises ali. Você acha que é só você que tem crises? João teve crises. A Bíblia diz que quando João foi preso, João entrou em crise, teve uma crise de fé. E ele mandou um recado para o Senhor. Pergunta para ele se ele era aquele a quem o profeta predisse que viria, ou ainda vem outro. Não sei se você percebeu que todas as vezes que as pessoas perguntavam as coisas para Jesus, ele não respondia nada, ele fazia outra pergunta. E aí pirava a cabeça da galera todinha. Então João, ele estava nessa crise lá no local, preso. E Jesus mandou responder para ele, manda dizer para João que os doentes eles são curados e os oprimidos são libertados, e a palavra é semeada aqui. Foi isso que ele mandou dizer para João. Não respondeu diretamente a pergunta de João, mas em outras palavras, João era um conhecedor, filho de sacerdote, sabia do que ele estava falando, pelo qual o profeta Isaías já tinha anunciado. Então João entrou em crise. Por quê? Porque era um homem, querido, falho, um homem que tinha problemas. Homem que tinha problemas como qualquer um de nós tem problema, mas era um valente, porque jamais deixou de anunciar o nome do Senhor. João, ele talvez tenha cometido um erro também grave, na dúvida, solitário, na dúvida do deserto, o sol quente batendo na cabeça ali, sozinho, a pressão do povo. Depois que ele batizou o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor foi para o deserto para ser testado, provado ali por Satanás, para quebrar aquele outdoor que a gente vê lá na Constantino Neri. Pare de sofrer. Jesus foi para o deserto para quebrar aquele outdoor lá. Pare de sofrer. Não existe isso, queridos. E você já conhece a história. Satanás ofereceu casa, comida, roupa lavada e tudo de bom. E o que ele disse? Para trás de mim, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele prestarás um culto. Essas coisas tudo ofereceram para o Senhor. Ele jogou tudo fora. E João já tinha batizado o Senhor. Mas você observou que João não seguiu o Senhor, continuou lá na parada dele lá, com os discípulos dele anunciando. Por que será que João ele não segue o Senhor? Ele não se torna também um dos discípulos do Senhor?
mas ele continua ali um ministério paralelo, e que veio dar problema no futuro bem próximo, quando Paulo chega numa cidade e pergunta: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E a turma disse: ninguém nem ouviu falar disso, mas se tem, a gente está pronto para receber. E em que foi que vocês foram batizados? No batismo de João. No batismo de João. Então João, ele continua ali um trabalho paralelo, talvez com uma das mais belas intenções. Talvez ele estivesse bem intencionado, mas a ação não era boa. Uma vez que ele disse que ele cresça e que eu diminua, ele teria que desaparecer, e que o Senhor continuasse aquele trajeto. Mas João, ele continuou um ministério paralelo. Hoje pela manhã, 7 da manhã, quando eu cheguei aí, a gente estava tomando café, chegou um cidadão e ele tem 20 anos de igreja, e é um camarada aí que mora aí no bairro, mas que está longe dos caminhos do Senhor. Ele me abraçou e os meus olhos se encheram de lágrimas. Ele disse: pastor, ore por mim, porque estou longe dos caminhos do Senhor e estou frequentando botecos. Então, queridos, a gente, na trajetória do dia a dia, a gente vai aprendendo coisas, a gente vai descobrindo fatos e eventos, principalmente quando você se abraça com a palavra do Senhor e que você busca ela profundamente, e você vai descobrindo Deus falando com você maravilhas. Deus vai começando a ditar aí os teus passos, os teus caminhos, e você vai entendendo quais são os propósitos, os desejos de Deus para a tua vida. Será que Deus, Ele quer isso para a minha vida? É desse jeito que o Senhor, Ele me comissionou? É para isso? Será que é dessa forma que eu devo servir o Senhor? Está certo a forma como eu estou servindo ao Senhor? Será que o que eu aprendi no passado, que eu nunca questionei, mas que eu sempre comi, eu fui comendo ali do jeito que me passaram e sem questionar, está correto isso? Essas coisas, queridos, você deve questionar, você deve se auto-questionar e procurar saber se aquilo que você está se alimentando, daquilo que você está recebendo, realmente aquilo procede, funciona dessa maneira. É assim mesmo, pastor, tem que ser dessa maneira. Questione com o Senhor. Ah, pastor, eu tenho medo de questionar com Deus alguma coisa e Deus vai me castigar. Deus não vai te castigar nada, queridos. A Bíblia diz que havia uns bereanos, um povo que eles ouviam e eles procuravam saber se aquilo procedia realmente de Deus. Esse é o homem que o Senhor procura, queridos, que busca verdadeiramente o Senhor. É isso aí, que tem um tempo de qualidade com o Senhor. É esse varão, é essa varoa que o Senhor está buscando. João teve suas crises de fé. João, talvez ele pensou: eu vou dar um tempo para ver se realmente vai funcionar, se realmente é esse mesmo aí, aquele de quem o profeta falava, ou se vai vir outro. Talvez aí foi um dos erros de João. Talvez aí foi onde João, ele começa a vacilar. Não, pastor, João foi decapitado. Herodes mandou arrancar a cabeça dele, botou numa bandeja, levou ele lá, a cabeça dele até a festa e tal. E é isso, pastor. João teve, queridos, que sair de cena. Às vezes nós somos convidados, outras vezes nós nos convidamos. E essas perguntas você vai fazer para Deus: Senhor, eu estou me convidando ou eu sou um convidado? O Senhor me
encaminhou aqui, ou eu vim porque sou um teimoso? Estou aqui fazendo a tua vontade ou estou lutando contra a tua vontade, Senhor? Será que esse povo está sendo regimentado corretamente ou eles estão sendo aqui ludibriados, Senhor? Então são perguntas que você tem que fazer. E olha que João, o Senhor disse palavras maravilhosas a respeito de João. Ele disse: olha, dos paridos de mulher, não há maior aqui do que João. Mas na verdade eu vos digo que o menor no reino é maior do que ele. Pirou novamente a cabeça da galera todo dia que estava ali. Dos nascidos de mulher não há maior do que João Batista aqui. Mas no reino dos céus o menor é maior do que ele. Então essas perguntas, esses questionamentos, a gente precisa fazer, queridos, para nós, para a nossa vida, para o nosso convívio. Se queremos estar diante do Senhor aprovados como obreiros, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra do Senhor, você precisa questionar coisas, fazer perguntas para o Senhor, conversar com o Senhor. E quando você estiver conversando com Deus, não imagine que Ele está longe. A Bíblia diz que Ele está bem perto do teu coração. Se você abrir a porta do teu coração, se você deixar Ele entrar, a Bíblia diz que Ele vai fazer uma festa contigo. Mas é preciso que você tenha sensibilidade. É preciso que nós tenhamos sensibilidade. Que estejamos na base ali. Boca a boca, coração, coração, cérebro, cérebro, queridos. É esse homem que o Senhor busca, querido. Não é aquele cara que fica na retranca, não. Não é aquele que diz: hoje eu vou mandar uma mensagem para o meu irmão. Ele pega o zap dele aqui, cola um já pronto, que veio não sei de onde, e manda para o camarada. Não é isso não, queridos. O Senhor quer mais calor humano ali. Mais calor humano. Ele quer ver você na base ali. Ele quer ver você ali com cheiro de ovelha. Não isolado, porque a Bíblia vai falar que o isolamento é terrível. E eu sempre digo, ouvi um cartaz uma vez que diz que ovelha isolada vira petisco de lobo. Então a gente tem que se atentar para essas coisas. Hoje eu estava lendo uma matéria no jornal e contou a história de uma senhora de 40 anos, trabalhou 20 anos da vida dela e saiu de uma empresa, recebeu uma grana muito boa que dava para ela passar parte do resto da vida dela, uma grana boa. Mas ela teve a proeza de, em 2 semanas, transferir tudo para a conta de um cara que ela nunca nem viu e nem ouviu. Era só na mensagem. E levou toda a grana dessa senhora. Toda. Agora ela está desesperada. Foram 20 anos da vida dela que ela renunciou, talvez uma família, filhos, renunciou a amizades, renunciou a uma porção de coisas, se dedicou a algo que foi tudo por água abaixo em 2 semanas. 2 semanas. Tudo no zap, foi rápido. Precisamos de mais calor humanos, queridos. Precisamos de estar mais próximo, coração, coração, boca a boca, cérebro, cérebro, e as coisas vão acontecer assim. É ao vivo, é a cores. É como João fazia. Precisamos sair do casulo para que nós não entremos em crise. Às vezes o camarada está em crise, ele está passando por uma crise de fé, uma crise familiar, espiritual, eu sei lá que crise, mas ele está numa depressão profunda, porque ele resolveu se isolar. E isso não é legal. Não é bom que o homem viva só, queridos. Bom que estejamos todos em comunidade. Em comunidade. Eu não sei quais foram os demais erros de João que levaram ele a ser decapitado. Não foi Herodes que disse: eu vou arrancar a cabeça desse cara, e nem muito menos a filha de Herodíada. Não foi. Foram circunstâncias que levaram ele a essa situação.
Então eu não sei aonde é que está o ponto nevrálgico da tua vida, da nossa vida, mas a gente precisa parar e refletir. Senhor, aonde é que eu estou errando aqui? Onde é que está o ponto nevrálgico que precisa ser mudado, Senhor? Aonde é que eu preciso melhorar, Senhor? A gente precisa melhorar, queridos. O camarada, quando ele entra aí para uma corporação, ele faz um treinamento, ele faz toda uma preparação, ele lá vai ser capacitado, ele vai treinar, vai ser experimentado, passado ali na casca do alho, depois ele está em campo ali, trabalhando. Não é verdade, Menezes? E operante. É assim que funciona, queridos. Não tem esse papo de crente relaxado, crente fraco, meu irmão, que não conhece Bíblia, não sabe onde está o livro tal, o pastor, meu irmão, abre Naum, esse pastor nem sabia que existia Naum em Bíblia. Precisa melhorar, queridos. Precisa melhorar muito, precisa ter essa intimidade com Deus e orar. Senhor, eu quero ser um devorador da palavra. Quero aqui comer essa palavra, arriscar essa Bíblia e quero ter intimidade contigo, Senhor. Eu quero fazer a diferença. Assim que funciona, queridos. Parar de viver de testemunho dos outros e de ouvir muitas pessoas. Ele passa uma informação e aquela informação é passada para frente e você vai checar a informação é falsa. Não tem a informação. O cara diz, eu juro, pastor, que eu vi aqui na Bíblia. Não tem a informação. Então leia a Bíblia, seja um consumidor nato da Bíblia. E seja um pregador do deserto. Acima de tudo, seja um pregador do deserto. Nós poderíamos falar muito sobre João. Muito, mas a gente vai chegar lá. Nós estamos em Marcos. Aguarde que você vai conhecer muito sobre a vida desse João aqui. Um camarada que o Senhor amou ele. Você vai ouvir muito falar de João. Mas, antes disso, pense em você. Você, como um testemunho vivo do Senhor aqui na comunidade. Você, um camarada que pode andar de cabeça erguida, né? Pode andar aí legal, em qualquer local, sem que ninguém possa apontar o dedo para ti. Você como um exemplo de pessoa na comunidade, como um exemplo de homem, de mulher, isso é maravilhoso, queridos. Maravilhoso você poder ter liberdade de andar e o indivíduo não ter do que te acusar. Ele pode até ter raiva de você, porque a Bíblia diz que as trevas tem nada a ver com a luz, queridos. E o mundo sempre vai odiar. Mas você vai caminhar com a cabeça erguida, pé no chão, olho no futuro, sem ter do que se envergonhar. E saber que você é um servo do Senhor, que o Senhor te plantou ali para te fazer a diferença. Não é para ser diferente, é para você fazer a diferença. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor ilumine a tua vida, em nome de Jesus.